paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, desse canal que está sendo inaugurado hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Esse canal não é meu, esse canal é do Senhor e de todos nós. Então, eu não vou falar o meu canal, porque a gente tem mania de falar, né, alguma coisa assim, é meu, isso e aquilo, isso daí é um egoísmo. Mas se todos nós estaremos juntos, então esse canal é nosso, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ok? Porque eu não quero que nada aqui seja da minha direção, porque eu não tenho nada para passar para vocês, nada. Eu também preciso aprender, preciso ouvir, e é um tema polêmico, vocês estão vendo, né? O Senhor mandou começar o canal com esse tema muito polêmico, mas Ele me orientou para que viesse falar de uma forma assim, bem explicada e uma forma assim, bem legal, para que não seja assim cansativo e ninguém fique sem entender, entendeu? Então, tudo que vem com a explicação do Espírito Santo é algo bem melhor do que do homem, né? Quando o homem toma a frente do negócio. Então, nós vamos falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre recasamento, sobre moiqueia, ou moixeia, porneia. Nós vamos falar sobre isso tudo, né? Que o Senhor foi me ensinando para eu poder estar passando. Meu nome é Marilene, irmã Marilene, tá? Muitos me chamam de missionária, outros me chamam de pastora, mas sou a irmã Marilene, que eu não gosto de rótulo. E eu preparei tudo aqui, uma apostila. Por quê? Porque o Senhor me orientou dessa forma. Eu fui escrevendo conforme Ele foi passando para mim o que Ele queria que eu falasse e o que Ele queria que eu pesquisasse. Então, como nossa mente é falha, para não esquecer nada e ficar assim, passar e eu ficar triste porque, poxa, o Senhor mandou falar aquilo e eu não falei. Então, eu anotei tudinho direitinho para a gente estar acompanhando. E quem gosta de anotar, pega seu papelzinho, sua canetinha e vamos a mão à obra. Vamos fazer uma pequena oração. Prometo que não é aquela oração longa, mas para falar assim, o essencial, né? Que é o dono do canal precisa ser assim, chamado mais uma vez para o nosso meio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Senhor amado, por ter me escolhido, embora, Senhor, não mereça, para poder estar abordando esse tema, Senhor, muito difícil, muito polêmico, que muita gente não gosta de ouvir, porém muitas gostam. Senhor, assim como Tu me destes entendimento, eu te peço que Tu venhas dar entendimento, Pai, a todos que estarão assistindo, que venha jogar por terra, Senhor, todo espírito de confusão, de divisão, toda tristeza, toda mágoa, e que todos venham entender e obedecer aquilo que é mandado na Tua palavra. Fica conosco a cada momento, não me deixa falar nada de mim, e eu não quero aumentar e nem diminuir naquilo que Tu mandastes. Muito obrigada, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar. O objetivo do canal, porque o nome do canal é Preparando para o Arrebatamento em Santidade Total, que foi o Senhor que me orientou também, porque estamos nos momentos finais, e o Senhor colocou no meu coração de estar ajudando não só a mim, mas os meus amados irmãos, a estarmos juntos, nos preparando para esse momento tão especial que é o arrebatamento. E todos nós sabemos que já está chegando, Jesus está às portas, já não tem quase nada para se cumprir, os sinais estão aí, só não vê quem não quer.
Estamos como nos dias de Noé, não é? Aqueles que estão verdadeiramente se preparando para o arrebatamento, estão sendo assim, servindo de chacota, né? Assim como Noé foi com a família dele. Noé apresentou as pessoas que viria o dilúvio, ninguém acreditou. Ele levou 120 anos, imagina, ele com os filhos dele construindo a arca sozinhos, e ainda as pessoas passando e rindo, e não estavam acreditando que viria o dilúvio, e o tempo foi passando, porque eles acham assim, quando Deus fala, as pessoas acham que tem que ser amanhã. Se não for amanhã, aí as pessoas falam que é mentira. Então, ficaram rindo, debochando dele. Ele levou 120 anos, né, construindo a arca, e a Bíblia fala que todo mundo vivia a vida como se nada fosse acontecer, como está acontecendo hoje, né? Estamos iguaizinhos, assim, no tempo de Noé. As pessoas estão fazendo a sua faculdade, fazendo projetos para o futuro, casamento, essas coisas, né? E não estão nem aí para se prepararem para o grande casamento, que será o arrebatamento, onde o noivo virá buscar a sua noiva. Então, vamos nos preparar em santidade, porque sem santidade nós não veremos o Senhor, tá? Olha, outra coisa, eu não vou desativar os comentários, tá bom? Porque eu acho que todo mundo tem liberdade de expressão, desde que essa liberdade não acabe com o direito da outra. Como assim? Porque esse canal é destinado às coisas de Deus, então tem que respeitar o canal e respeitar a irmã aqui que está falando, está sendo usada pelo Senhor. Então, eu não vou desativar, porque aí eu vou falar e vocês vão ficar com aquilo engasgado, querendo fazer perguntas, querendo falar alguma coisa, aí eu vou e desativo, como se eu fosse dona da verdade. Eu não sou dona da verdade. Então, como eu puder, eu vou respondendo os comentários, só que eu gostaria que as críticas não fossem ofensivas, que não tivesse palavrões, tá? Que não tivesse ataques à moral, senão eu, infelizmente, vou ter que excluir. E eu gostaria que você, que fizer a sua crítica, continue com a gente, porque aí depois eu creio que o Senhor vai tocar no seu coração e você vai entender, assim como eu entendi o que o Senhor falou. Então, vamos lá. Eu não quero que o vídeo seja assim muito extenso, porque é um tema que a gente tem que assim, destrinchar, né? Então, já pensou falar um tema tão assim, tem tanta coisa para falar e tentar reduzir. Então, eu vou falar um pouco de mim, vou reduzir o máximo possível. Bem, eu, a irmã Marilene, eu não nasci de berço evangélico. Quem me dera, gostaria muito. Sei que muitos que estarão assistindo nasceram de berço evangélico, é muito legal, né? Mas eu vim totalmente diferente. Eu vim do espiritismo, da Umbanda. Eu servia o bicho feio. A minha mãe era praticamente chefe de terreiro, a minha casa era praticamente um centro espírita, porque quando minha mãe começava a baixar aquelas entidades, né, então ali começava a sessão e ia até o outro dia de manhã, onde as pessoas vinham e enchiam minha casa, e eu e meus irmãos fomos criados assim, porque essa era a nossa religião, né? Viemos dos nossos antepassados e a gente também. E eu estava ali servindo e a gente acreditava que aquilo ali era tudo bonzinho, que aquele era nosso Deus, que tudo ali era de Deus. Então, minha mãe não gostava de crente, ela ofendia muito as irmãs do círculo de oração. Quando ela via as irmãs vindo, ela chamava de quê? Bando de gados, parece uma boiada. Elas não têm o que fazer em casa não, mal sabia ela que ia chegar a hora dela fazer parte do bando de boiadas, porque
quando eu ia fazer 8 anos, faltavam 2 meses para eu fazer 8 anos, e eu tinha irmãos menores do que eu e tinha irmãos maiores, irmãos maiores. Então, o Senhor resgatou, tocou no coração dela, e ela quis ir visitar uma igreja, e lá ela se converteu, e passou por um ano de libertação, levou a gente, foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito diferente para a gente, sendo que a gente não passou por um estudo, a gente estava saindo de um espiritismo, da Umbanda, e a gente entrou dentro de uma igreja e não foi dado a gente aquele suporte, porque na época os pastores também não entendiam, não sabiam como trabalhar isso, essa libertação nas crianças também, né, nas adolescentes que estavam vindo. Então a gente veio com uma carga muito forte, né, com uma herança de demônios que não aceitavam a gente sair, largar, e tudo a gente não sabia. A gente sabia que levantando a mão era crente, e sendo crente, não importava o que fizesse, a gente já estava salvo. Então a gente pensava, eu falava assim para os meus colegas, olha só, levanta a mão, vão na igreja, levanta a mão, porque aí você vai para o céu. Eu, não vou não, isso e aquilo. Então, não entendia nada. E fui entrando na adolescência, né? E como muitos adolescentes, começa logo o quê? Ao invés de pensar só no estudo, porque adolescente é uma fase entre a fase infantil e a fase adulta. Então, ela não é criança e ela não é adulta. Então, é uma fase que Deus reservou para quê? Para ela ir saindo da fase infantil, estudando, adorando a Deus, se preparando para o vestibular, para fazer uma faculdade na idade certa, para quando, se entrar na faculdade na idade certa, dependendo da cadeira, com 23 anos no máximo, estará terminando uma faculdade, já preparado para a vida. Aí sim que começa a pensar num namoro. Mas eu não fui assim ensinada dessa forma, não fui. E com 13 anos o meu pai faleceu de acidente de carro e foi muito difícil para a gente. E quando eu ia completar 17, a minha mãe faleceu também. Então foi assim, pouco tempo que eles ficaram no Evangelho, o Senhor usou muito os dois antes de resgatar, e a gente ficou assim, sem direção, como se o chão tivesse saído debaixo dos nossos pés e o teto caído na nossa cabeça. Então, os menores, a gente não podia ficar sozinho, a gente foi morar cada um na casa de alguém. A gente teve que se separar, já perdeu a mãe, né, e o pai teve que se separar. Então, a gente não foi instruído, porque também os meus irmãos não tinham a instrução, a maturidade espiritual, não sabia sobre batalha espiritual, né? E a minha mãe entendia, mas a gente não estava querendo nada com nada, porque a gente queria era brincar, a gente queria ir para a igreja, entendeu? Então, a gente não estava nem aí, e a gente, na época, com 18 anos, já ficava aquela cobrança, olha, tem que casar logo, porque senão vai ficar encalhada, aí ficava aquela encarnação. Então, os jovens não casavam, não se preparavam para casar, não, era aquela correria, porque tinha que casar para sair, né, para ficar junto com a pessoa. E as pessoas falavam muito comigo, você precisa de uma casa, você precisa ter a sua casa, que você mora pela casa dos outros. Aí eu peguei, tinha que casar, já tinha passado até, aí com 21 anos eu conheci uma pessoa onde eu trabalhava e era uma pessoa boníssima, e dentro de um ano nós namoramos, noivamos e casamos. Então vocês viram que não teve nenhum assim, não dá tempo para se conhecer nesse período. Então, com 22 anos nós nos casamos, e aí o inimigo, usando mais uma das artimanhas dele, né? Porque ele odeia o casamento, ele odeia a família. Então,
Então, eu não consegui me entregar para o meu marido, e o tempo foi passando, e eu chorando, eu sofrendo muito. Ele também não tinha ninguém para ajudar a gente ali em oração, para dizer, para dar um conselho bom, entendeu? Só debochava, isso e aquilo, mas quando nós fizemos 2 anos e 4 meses, eu virgem ainda, então eu falei para ele, olha só, você vai embora, vai viver a sua vida. Não, mas eu não quero. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer de tudo que para ele se enjoar de mim, para ele poder ir embora. Mesmo assim, ele não quis ir embora, eu peguei e mandei ele embora. Eu achava que ele indo embora, ele ia arrumar outra pessoa, ia ter uma mulher e ia ser feliz. Aí ele foi embora triste, foi um momento assim frustrante para mim, porque eu não casei para me separar, meu casamento foi lindo, né? Então, foi muito triste. E eu pedi o divórcio para que ele ficasse livre, eu também, porque todo mundo falando assim, divorcia, já que casou, se não deu certo, divorcia, porque isso está dentro das igrejas. E é uma vergonha, e na época eu não sabia a verdade. Então, o que acontece? Eu pedi, né, o divórcio, e depois que saiu a carta de divórcio que eu consegui me entregar para ele. Para vocês verem que é o demônio assim, agindo o tempo todo. O tempo todo. Foi depois do divórcio que eu consegui engravidar, ter filho, entendeu? E a gente separado. Então, enquanto eu estava com ele, não consegui me entregar. Aí, depois que não tinha filho, depois que separou, aí tinha filho. Mesmo assim, eu não quis ficar com ele, casou de novo, teve um filho, divorciou. Então, olha a bagunça que o inimigo faz numa família, né? Mas se a gente não estiver com o pé firmado na rocha e a gente não entender bem qual é o projeto de Deus para um casamento, a gente acaba se divorciando mesmo. Então, essa é a minha história para vocês entenderem que eu sei do que eu estou falando. O Senhor colocou a pessoa certa para estar falando sobre esse tema. Para que ninguém venha falar para você é fácil, você é casada? Não, eu não sou casada. Eu sou divorciada. Aliás, eu sou casada, por quê? Porque o meu marido ainda vive. Mas isso eu fui saber agora, há pouco tempo, tá? Então, foi assim, em 2015, eu estava assim, achando muito fácil ir para o céu. Todo mundo que morria, todo mundo que morre, crente, aí as pessoas falam logo assim, dormiu com o Senhor. É mesmo? É porque as pessoas que falam isso são aquelas pessoas que não acreditam que existe o inferno e que o pecado não entra no céu. Né? Sem santidade não entra no céu. Então, em 2015, eu fui no meados de 2015, pela madrugada, eu fiz uma pergunta ao Senhor: Senhor, eu estou salva? O Senhor pegou, como Ele é gentil, Ele só responde aquilo que a gente pergunta. Ele não é intrometido. Se a gente falar, continuar vivendo, usando o livre-arbítrio de qualquer maneira, Ele não se intromete, não. Ele sofre, Ele chora, o Espírito Santo de Deus chora, Jesus chora, mas Ele não se intromete. Mas quando a gente chega para Ele e pergunta, aí sim, Ele responde. Aí Ele pegou e falou, não. Meus olhos abriram, eu quase caí no chão. Eu era pregadora e como que eu não estava salva? Eu perguntei, por quê, Senhor? Primeira coisa, você ia ficar sozinha. E eu estava tentando me acertar com uma pessoa. Com uma pessoa que, segundo todos em minha volta, falavam, nossa, você está com uma pessoa que qualquer mulher gostaria de estar. Uma pessoa boníssima. Mas eu estava caminhando para o abismo.
Na mesma hora, sem perguntar ao Senhor por que ou não, eu liguei para a pessoa e falei, nós não vamos mais ficar juntos. Por quê? Porque o Senhor me quer só para Ele. Mas como? Isso não existe. Existe sim, é isso que vai acontecer. Aí não entendeu bem, não quis entender, mas teve que entender. Aí eu peguei e falei para todo mundo, o Senhor falou que me quer sozinha. Todo mundo me achou maluca, mas eu estou acostumada. Na Bíblia fala que as coisas de Deus são loucuras para o homem que não entende, que não está no Espírito, não é? Então eu levo o nome de maluca o tempo todo. Não tem problema não. Aí, quando chegou no final de 2015, que o Senhor viu que eu estava falando sobre isso, tudo, assim, né, com as pessoas, o que o Senhor falou? Minha serva, você não está me entendendo. Eu não falei para você ficar sozinha para mim. Eu falei para você que você tem que ficar sozinha porque você é casada e o seu marido ainda vive. Aí sim, aí eu comecei a falar para as pessoas aí que quiseram me internar mesmo no hospital de doido, né, com camisa de força, para de loucura, que a Bíblia dá respaldo para a gente separar e casar de novo, tem tanta gente separando e casando, e eu falei, mas o Senhor falou isso e eu vou ficar sozinha. Aí eu comecei a correr atrás, né? Então, aí o Senhor pegou, colocou Hebreus 12, 14. Por quê? Eu preparei o nosso lugar aqui de estudo, olha aqui, olha, a Biblinha aqui, tá? Essa Bíblia aqui é de adulto, eu fiz a nossa pesquisa com a linguagem de adulto e tem essa aqui também, que tá meio assim, meio, né? Vocês estão vendo de tanto usar, aí minha filhinha foi e colou assim, de qualquer maneira, a Bíblia do adolescente, onde tem uma linguagem mais explicada para quem tem dificuldade de entender. Então, eu fiz pesquisa mesclando, né, as duas linguagens, para que a gente possa entender. Então, aí vamos abrir, quem quiser anotar, nossa primeira referência bíblica, Hebreus 12 e 14. Versículo 14, que diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui está dizendo, olha, está tendo duas orientações. Seguir a paz com todos. Então, o Senhor fala para a gente procurar seguir a paz com todos. Né? Eu não estou conseguindo ter paz com todo mundo, porque depois que o Senhor começou a mandar, eu abrir a minha boca e falar o que Ele está mandando, aí começa a ter a guerra. Mas eu amo todos aqueles que estão até parando de falar comigo, tá? Porque está achando que é de mim, que fui eu que escrevi a Bíblia, né? Marilene que escreveu a Bíblia. Eu nasci na época que a Bíblia foi escrita? Não. O Senhor mandou, eu tenho que obedecer, porque o desobediente não entra no céu. Então, e a santificação? Então, tem tudo a ver com o nosso canal, né? Por quê? Porque a gente tem que ser santificado, quer dizer, separado do mundo. Aí aqui está fechando, sem a qual, né, sem seguir a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que quer dizer isso? As pessoas falam isso como se fosse a coisa mais assim banal possível, mas não é não. Quem não vai ver o Senhor é porque vai para o inferno. Eu não quero ir para lá. Alguém aí que está me assistindo quer ir? Então é melhor obedecer do que sacrificar, não é? Enquanto a vida é esperança. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente está tendo a oportunidade de acertar. A gente escolher se preparar para o lugar onde a gente vai passar eternamente, né? Então, eu quero passar eternamente do lado do meu Deus, eu quero ver o Senhor, então eu quero viver em santidade. É difícil? É. Obedecer? É. Eu estava gostando da pessoa, mas não era um amor de Deus, porque eu só posso amar o meu marido que está vivo. Ele está lá com outra pessoa, mas eu em obediência a Deus, eu não quero voltar para ele. Só se for ordem do Senhor, mesmo projeto de Deus.
Mas eu estou sozinha porque ele está vivo e eu não quero que ele morra. Meu amigo, gosto muito dele. Então, isso aí é um pouco de mim. Agora vamos para outro tópico. Aos solteiros. Ai, quem dera se na época que eu era solteira tivesse alguém como eu. Estou falando, na época não tinha nem internet, não tinha nada disso, não tinha celular, não tinha nada disso. Olha que bênção para essa geração, que é a última geração antes da vinda de Cristo. Olha como vocês estão tendo a oportunidade. O Senhor está mandando eu começar pelos solteiros, para poder dar tudo certo. Se eu tivesse feito o que eu vou falar aqui hoje, ai, minha vida seria, nossa, duvido que eu estaria divorciada. Mas vamos lá, para não perder tempo. Os 3 critérios do casamento do Senhor. O Senhor mandou que eu falasse para os solteiros e para os que vão casar ainda, né, que já são viúvos, que vão casar, né? Então, primeiro critério, tem que ser heterossexual o casamento. Hétero quer dizer o quê? Gostar do sexo oposto. Macho e fêmea, como Deus fez no começo. Deus não fez Adão e Ivo, fez Adão e Eva, senão ele faria 2 homens, ou faria 2 mulheres. Mas ele fez direitinho e é assim que ele quer. E quando ele fez o homem e a mulher, ele olhou e falou, bom, está muito bom. Ele estava sendo modesto, porque se a gente falar, a gente vai falar assim, está tudo maravilhoso, espetacular, tudo que ele fez. Mas ele falou, está muito bom, né? Então, o outro critério, monogâmico, que quer dizer o quê? Mono quer dizer monogâmico, um homem com uma mulher, tá? Não está querendo dizer um homem com um monte de mulheres ou uma mulher com um monte de homens, igual aquele filme que tinha brasileiro, a Dona Flor e seus 2 maridos. Que coisa linda aquilo, passa uma coisa maravilhosa pra gente. Muito bom mesmo, tá? Se Deus quisesse que Adão tivesse um monte de mulheres, ele colocaria Adão para dormir e pegava osso até do pé, até das pernas. Quando Adão acordasse, estava uma aranha ali. Ali, Adão, olha, um monte de mulheres para você. Mas não, ele tirou uma costela só e deu uma mulher para ele. Então, monogâmico. E o terceiro critério, monossomático. Mono, de novo, Somático quer dizer somar. Então, pega soma com o outro, somando, ficam um só. Tá? Um só. Então, não pode ter outro mais outro fazendo um só corpo e uma só carne. Olha quanto corpo fazendo. Tem um nome isso aí, né? Tem um nome isso aí. Por quê? Voltando no monogâmico, um homem e uma mulher, mas como é que você me explica que antigamente um homem podia ter um monte de mulheres? Quem disse que Deus mandou isso? Quem foi que disse? É porque o pai não queria dar a mulher que o rapaz ia lá para pedir. Ah, não, tem que casar com a mais velha primeiro e depois trabalhar não sei quantos anos para ir casando com a outra, com a outra, com a outra. Depois tinha que casar. Aí ele arrumava aí a mulher não podia dar filho, aí pegava a empregada dela, aí virava esposa também, aí ficava, né, uma irmã em guerra com a outra, igual Ana e Penina, né? E aquela confusão. Diz pra mim, qual foi o homem do passado que teve um monte de mulheres que teve paz dentro da casa dele? Não teve. Não teve. Deus até permitiu. Mas Deus não deixou parar tudo isso, não. Era uma mulher brigando com a outra, era filho de uma brigando com a outra, era tragédia dentro do casamento, tá? Filho gostando da mulher do pai, o pai não podendo ser homem mais, que já estava muito velho para a mulher, aquela confusão toda, até Davi passou por isso, tá?
que acabou um irmão estuprando a irmã, o filho dele querendo matar ele. Então, ali naquela família, naquelas famílias que não foram monogâmicas, teve paz? Claro que não. Mas a lei permitia, não a lei de Deus. Ele aceitou a lei dos profetas. Por quê? Era um juiz só, para poder julgar milhares de pessoas. Então, Deus afrouxava algumas coisas para não haver uma carnificina, tá? Então, referências sobre isso. Quem quiser anotar, anota aí. 1 Coríntios, capítulo 7. No 7 a gente vai estudar bastante, tá bom? Então, olha, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Prestem bastante atenção, que não é Marilene que está inventando, está na Bíblia. Apóstolo Paulo que mandou a carta para os coríntios, tá bom? Ó, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, não falou solteiros, viúvas e divorciados, tá? Que lhes é bom se ficarem como ele, porque ele optou por não casar. Ele não foi bobo, se eu pudesse. Se eu tivesse pensado bem, eu tinha obedecido Paulo. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar? Arder em quê? Arder naquela coisa de querer fazer coisa errada, né? Antes do tempo. Então, ele não falou que era pecado casar, não. Ele estava dando uma dica, ele estava assim, abrindo os olhos, olha, a vida a dois não é brincadeira. Eu acho melhor vocês ficarem iguais a mim, sozinhos, servindo só o Senhor. Mas se não conseguirem, casem-se. Não fiquem ardendo em prazer, tá? Então, ele deu essas dicas. Vamos lá para 1 Coríntios 7 ainda, versículo 38. De modo que aquele que dá em casamento a sua filha donzela, que quer dizer a sua filha virgem, faz bem, mas o que não a der fará melhor. Por que a filha virgem? Porque para o Senhor a mulher tem que estar virgem para casar, porque como ele não fala sobre o divórcio e o recasamento, então a pessoa tem que se preparar virgem para casar. E as viúvas estão virgens, sabe por quê? Perdeu o marido. Ali elas estão solteiras de novo. Então o Senhor coloca no mesmo patamar das virgens. Vai ter que namorar, noivar e casar na santidade para poder ter a bênção do Senhor. Não é de qualquer maneira, não. Nós vamos chegar lá ainda, tá? Então aqui está dizendo, mas o que não a der fará melhor. Mas aí como é que vai falar? Minha filha, você não vai casar, porque é melhor não casar. Alguém vai querer ouvir isso? Vai querer obedecer o pai? Não, eu quero casar, que isso? Eu quero minha casa, não quero ficar aqui não, toda a vida não. Então, aí é melhor casar, mas em santidade, não em fornicação. Vamos chegar nessa parte. Agora, em 1 Coríntios 7, ainda, vamos agora para o 26 e 27. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Ele está falando, dando de novo mais uma dica. Paulo, nossa, inteligentíssimo, né? Então, ele falou, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Porque aí não vai ter problema. Negócio, tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo outro. Depois joga tudo, aí fica um jogando a culpa em cima do outro, aí não tem tempo para trabalhar para Deus, né? Fica botando culpa no casamento, porque tem que fazer isso, tem que trabalhar, porque tem muitos filhos, papapá, tá? Então,
Mas aí ele continua. No 27, você está casado? Não procure separar-se. Aí está dizendo se tiver. Agora, está solteiro? Não procure esposa. E vice-versa. Então ele está dizendo, quem está solteiro, procure não casar. Mas que se casou, agora, meu filho, vai ter que aguentar até que a morte os separe. Porque em momento algum, até agora, eu falei em divórcio. Estou falando para os solteiros, para eles ficarem ligados e saberem o que Deus quer para o casamento. Estou começando lá de baixo. Então, sobre o namoro. Nenhuma parte da Bíblia fala sobre o namoro. Então, que seja na santidade. Se quer namorar, é na santidade. Ah, é difícil dessa. Vamos ver como é que é o namoro que Deus quer? Vamos lá. Tópico 1. Conversarem para conhecer um ao outro, sobre tudo, até sobre sexo. Conversar tudo. Ele falar para ela, olha, eu sou assim, 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 assim. Ela falar, eu sou assim, 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 assim. O que você pode, olha, eu não gostei desse lado seu que você falou. Você pode abrir mão? Aí ela, e você pode abrir mão daquela parte também que eu não gostei? Aí os dois entrarem em consenso. Né? Ali vão, porque eles já estão se gostando. Se já estão conversando, porque estão se gostando. Então, abrir mão, né? Daquilo que o outro quer. Por quê? Porque sabem que vão se tornar um corpo só. E uma só carne. Então, é bom um abrir mão, né? E o outro também. Conversar sobre tudo. Mas aí a gente vai conversar sobre sexo o quê? Comprar revista, pornô? Claro que não. Aqui, ó. Aqui fala sobre tudo, até sobre sexo, antes, né, e depois do casamento, como que tem que ser. Se fala sobre a donzela não vai fazer sexo, nem o donzelo. Então, buscar e ler na palavra juntos, igual eu mostrei agora, né, sentarem, vamos ver como é que é o namoro, o que Deus quer, né, ai, quem dera que alguém me ensinasse isso na época. Então, juntos ali, vão buscando na palavra e orando, vão sentir até a presença de Deus, que Deus vai estar ali, o Espírito Santo ali no meio da conversa. Nossa, a labareda vai descer ali, que não vão nem pensar em besteira. E também, vamos lá, agora vocês não vão gostar, evitar ficarem sós. Ué, mas a gente vai conversar sobre a nossa vida perto dos outros? Quem falou que é para ficar perto dos outros? Mas é para ficar à vista das pessoas. Não é para ficar no escuro sozinhos, não. E namorando em pé, tá? A pessoa de longe, mas vendo vocês ali. Porque aí vocês, sabendo que tem alguém olhando, não vão querer, né, se abrasar ali. E conversarem sobre tudo. Sobre tudo. Evitarem de ficar sós, no escuro. E o beijo de língua. Quando a pastora Sara Shiva fala sobre isso, muita gente pipoca. Minha igreja também proíbe o beijo de língua no namoro. E quem obedece o pastor, depois que casa, vai lá para frente contar o testemunho de como está abençoado o seu casamento. Por quê? Porque o beijo de língua é sexo com roupa. Ah, você tá maluca? Não tô maluca, não, tá? Porque desde que eu era pequena que tem aquele ditado, sexo, beijo na boca é como ferro elétrico, liga em cima e esquenta em baixo, né? Então, se não é casado ainda e não é monossomático, por que tem que pegar a língua de um e juntar com o do outro? Aí depois não dá certo o namoro, aí vai e fica assim, passando de boca em boca. Então não é, beijo de língua não é para namoro. Os doisinhos de mão dada indo para a igreja com a família dela ou a família dele, tá? Quer dar um beijinho? Dá no rosto, dá na testa, mas nada de ficar tocando, porque vocês não se pertencem ainda, tá? Então, esse é um namoro santo. Aí, tudo bem.
preparar também, enxoval, é o período que está preparando, porque já estão se dando bem, tudo, o Senhor está confirmando, está ali, lendo a Bíblia, orando juntos, e é o período, né? Porque aí já estão na idade de casar, ele começa a ver a casa, que isso daí sempre foi para o homem, não vem com esse negócio, hoje é diferente. Não, a mulher tem muita coisa para comprar. Tá? Ela tem que comprar enxoval da casa toda, que não é brincadeira, ainda tem que comprar vestido de noiva e preparar o casamento. Então o homem tem que ver a casa e tem que ver os móveis, porque quando Jesus morreu, ressuscitou e se despediu, ele falou em João 14, estou indo e vou preparar-vos lugar para que todos vocês vão morar comigo. Vocês que estiverem em santidade, tá? Não é qualquer um, não. Então ele sabe que como noivo, ele que tem a obrigação de preparar a moradia e os móveis. E a noiva tem que preparar o quê? Preparar o enxoval, que é o quê? O coração puro, a veste pura, né? Tudo puro, para poder encontrar com o noivo e haver o casamento. Agora vamos ao casório. Deu tudo certo? Vocês já conversaram sobre tudo, já se entenderam, tá tudo certo, é aquilo mesmo, você é minha cara metade, você é meu lado da laranja, nós queremos, nossa, tá uma bênção, você é tudo que eu queria, nós já nos entendemos, então agora vamos anunciar às nossas famílias que nós iremos casar. E nesse dia já é o dia da aliança, é o dia do noivado, onde está firmando o compromisso. Aí ali já faz o noivado. Vocês já estão noivos, mas continua com a mesma pureza, com a mesma santidade, tá? Porque não é porque noivo, nós somos noivos, vamos casar mesmo, vamos dar uma adiantadinha. Tem gente de olho em cima, tá? Duas assim, ó, como chama de fogo em cima. Continuem na santidade, porque vão ter a vida inteira para fazer tudo que vocês estão imaginando, né? Na santidade, não de qualquer jeito, mas isso aí a gente vai conversar em outro vídeo, tá? Então, já viram que se ama para viver o resto da vida, hora do noivado, ai que legal, onde está com a aliancinha e tudo, né? Aí, vamos lá. Quem casa, quer casa. Por isso que tem que estar, aí no período de noivado, tem que acelerar, homem, com a casa. Tem que acelerar com os móveis, a menina também acelerar. Se não comprou tudo, tem que correr, sabe por quê? Vamos lá, vamos confrontar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Se quiserem anotar aí, anotem aí, no Antigo Testamento, Gênesis 2, 24. E no Novo Testamento, Efésios 5, 31 e 32. Vou lá ler o Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, tá? Em momento algum aqui está dizendo, portanto, o homem pegará a mulher e levará para a casa do pai, da mãe ou da sogra para morarem lá dentro, para ficarem perturbando o juízo dos pais. Não, está mandando sair da casa, então tem que ter a sua casa. Ir pegar-se-á a sua mulher ou vice-versa, e serão ambos uma só carne, tá? Não são dois, não. Uma só carne, tá? Agora vamos para Efésios, lá no Novo Testamento, hein? Aí Jesus já tinha nascido, olha só, a mesma coisa. Por isso deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí vem mais uma coisa para acrescentar. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, o que eu falei anteriormente, não é? Que vai deixar o Pai, a gente vai deixar esse mundo e a gente vai para morar com o nosso Jesus lá na glória, onde Ele está preparando, né? Aquela boda, aquela festa, que quem for
que não são todos, são poucas pessoas, que na Bíblia está escrito que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então não pensa você que vai para a igreja e vive de qualquer maneira só porque diz que é crente e vai na igreja, canta, ora e lê a Bíblia de vez em quando e faz alguma coisinha e diz que vai subir. Não vai não, tá? Desculpem dar essa notícia, porque eu estou fazendo isso. Desde que o Senhor falou sobre santidade, eu não durmo mais. Buscando no Senhor a minha santidade, estou correndo atrás do prejuízo, do tempo perdido, que eu fazia as coisas erradas porque eu não sabia o que o Senhor queria verdadeiramente. Mas isso também não vou falar nesse canal, nesse vídeo, tá? Aí sim, os preparativos, né? Já está tudo pronto, os preparativos, como lá em cima os anjos fazendo os preparativos para a boda, né? Então, os preparativos para a festa, preparativos, vamos ficar sozinha, a gente pode, né, avançar um pouquinho. Nada disso, procurem estar acompanhados. A noiva indo com a mãe para ver vestido de noiva, ver a parte dela, divide, aí sim, divide com o noivo, né? Porque antigamente era só para noiva e a festa gasta muito. Então, se o noivo puder ajudar, não estará pecando não, né? Então, para dar tudo certinho e ser aquela noite maravilhosa. E aí tem gente que gosta de casar no cartório, né? E depois na igreja. E tem caso também que se tiver o juiz de paz na igreja, aí leva o papel e o juiz de paz, né, faz os trâmites todos legais lá na igreja, né, e dá a oportunidade do pastor ou padre ou outro líder religioso fazer a cerimônia, tá? Então, tanto se for feito com o juiz de paz, quanto os líderes espirituais de cada um, é feito da mesma forma. Aí vão falando como é o casamento, aí fala que tem que ser na alegria, na tristeza, na dor, e na, como é que é? Na doença e na saúde, e vai falando isso tudo, na riqueza, na pobreza, e ali naquele momento o casal está assim, maravilhado, e o diabo está só observando, falando assim, ó, deixa passar essa parte, porque depois eu puxo o tapete dos pés dele, por isso que tem que estar em oração desde o início, e eu não tinha essa maturidade, por isso que ele conseguiu destruir o meu casamento. Então, o que acontece? Aceitaram tudo, você aceita fulaninha como sua esposa aceita fulaninha, tá? Então eu vos declaro marido e mulher, até que a morte os separe. Olha a lei do homem, que é a lei de Deus, porque ali, quando o juiz de paz ou o pastor está fazendo o casamento, o Senhor está servindo de testemunha. Depois, mas não foi de Deus, não. Desde o momento que fechou ali o casamento, ligou na terra, ligou no céu e acabou, tá? Então, o que acontece? As promessas, acabou a palavra final, até que a morte os separe. Em momento algum, nem o juiz de paz fala, até que o divórcio os separe, tá? Então, aí, uma coisa que eu frisei aqui, sobre a Igreja Católica. Os evangélicos sabem mais, que são melhores, isso e aquilo. Olha só, a Igreja Católica não aceita de jeito nenhum o divórcio. E vai lá para um padre fazer um casamento, eu sou divorciado, para ver se ele faz. Ele não faz casamento de divorciado. Ele não faz recasamento, ele não aceita recasamento, tá? E pelo que eu fiquei sabendo, nenhuma pessoa divorciada, ele aceita que seja padrinho de um batizado. Então, temos que, os evangélicos, as igrejas evangélicas, temos que pegar esse exemplo da Igreja Católica, entendeu? Então, vamos lá.
Por quê? Porque confirma. Vamos lá, abram em Marcos, capítulo 10, versículo 9. Eu estou assim, falando e estou lendo rápido, porque aí vocês anotem e abram depois, não precisa abrir agora. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí tem gente que fala assim para mim, mas aí não foi Deus que uniu, não pedia ao Senhor, mas casou, recebeu a bênção ali da lei. Quando entrou a lei do homem, entrou a lei de Deus também. Então, nem o homem pode separar, nem a mulher pode separar, nem o marido pode separar, nem a dor, nem a tristeza, nem a riqueza e nem nada, nem um acidente que deixa o outro sem perna e nem a traição, tá? Então, agora, vamos lá. Pensando em divorciar, chegamos na parte assim mais polêmica. Abram em Malaquias 2, rapidinho, porque nós já estamos no 50, o tempo 50 minutos e 21 segundos. Malaquias 2:11. Eu ia ler a parte assim mais, assim, que frisa mais, mas eu vou ler rapidamente para a gente entender. Depois eu aconselho vocês lerem o 2 todinho, porque é uma bênção. Mas eu vou ler só esses, tá? Vamos no 11, para a gente não... Vamos lá. Seria bom, peraí, Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Tá? Mas é Judá, isso, aquilo, nós somos filhos de Deus. Começaram por eles. Vocês não sabem de que tribo vocês são? Não é? Eu fiquei sabendo que o meu sobrenome, fiquei sabendo esses dias que o meu sobrenome é judaico. Então, eu sou da tribo de Judá. Foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Então, o que o Senhor não aceita, desculpa, uma coceirinha aqui no nariz, o que o Senhor não aceita é o jugo desigual. Se você é evangélico, por que você vai lá na católica pegar um católico para namorar? Não vai dar certo. Aí se casa, depois dá uma confusão, porque cada um crê de uma maneira diferente, tá? Aí começam as brigas, aí dia de domingo vai o homem sozinho para a igreja dele, e vai a mulher sozinha para a igreja dela, aí o diabo entra no meio, porque ali já está havendo a separação, aí ele já coloca uma menina lá interessante na igreja dele, ou um rapaz assim, poxa, eu queria tanto que meu marido andasse junto comigo, e começa aquela troca de olhares, não dá certo. Tá? Lembra de Salomão? Vocês lembram, né? Salomão arrumou um monte de mulheres e cada mulher, ele adorava os deuses delas. Depois a gente vai falar sobre Salomão, não nesse vídeo. Mas o Senhor não aceita. 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Então, vocês estão falando assim, ó, Judá, Israel, né, em Jerusalém, aí falou Jacó, então, da casa dele, porque o mesmo Deus de Jacó é o nosso Deus, então, que lance fora da tenda de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor aqui está falando que não aceita jugo desigual, tá? Que ele não tenha cargos e que ele não seja honrado dentro da igreja, né? Mesmo que leve ofertas e dízimos altos, porque hoje em dia está na moda isso, né? Você é pela quantia de dízimos e ofertas que você dá na igreja. Mas isso também a gente não vai... Eu só estou assim pincelando, tá? As coisas que o Senhor está colocando no meu coração conforme eu vou falando o que Ele mandou. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem,
porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Então você pode até dar, mas Deus não aceita com prazer, não está obedecendo a ele, então não adianta nem ir para lá chorar e falar em línguas. Se aquilo o Senhor não está aceitando nada disso, desobedeceu, desonrou o nome dele, ele falou aqui que é repugnante, tá? Então, o 14, e vocês ainda perguntam, por quê? A gente, quando faz coisa errada, gosta de dar uma de bobo, né? Por quê, Senhor? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Aí já começou ele a falar do casamento, ó. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então, até agora o Senhor falou sobre que pode ter divórcio? Não, o Senhor está falando que está com repugnância pela falta de fidelidade, tá? Aí no 15 está escrito assim, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Então o Senhor está falando que são os filhos do primeiro casamento que são consagrados. Ah, mas eu casei de novo, eu tenho filhos, não são consagrados? Bem, pela escritura não. Aí o que tem que fazer? É um filho do pecado, né? Por quê? Porque desobedeceu, recasamento, ali tem que correr atrás para poder orar pelas crianças e transformar o quê? A maldição em bênçãos, para que essas crianças não sejam amaldiçoadas por causa do ato impensado e irresponsável de cada um. Entendeu? Então, portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Agora vamos no 16, o 16 que é a pancada maior. Vamos lá. Eu odeio o divórcio. É o Senhor que está falando, tá? Não sou eu não, tá? Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Então aí o Senhor colocou no mesmo patamar de pecado, tanto o divórcio quanto a pessoa que se cobre de violência. Então nesse caso, ele diz que não existe pecadinho nem pecadão. Os dois para ele são repugnantes. Então ele odeia. Se ele odeia, ele não falou assim, eu não gosto. Ele foi mais fundo ainda, eu odeio. Se ele odeia, a gente não pode fazer o que ele odeia. E se a gente fizer, a gente está em desobediência. E desobediente está na lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. E a gente volta àquele primeiro versículo, sem santidade não veremos o Senhor. Aí começa a discordância com a palavra de Deus. Como onisciente, ele já adiantou em Malaquias, porque ele sabia que Jesus seria perseguido. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, porque já começa o Novo Testamento com o nascimento de quem? Do Filho único dele, que ele mandou para acabar com a bagunça, ou pelo menos tentar, porque ele tentou, né? Até permitiu, entregou a vida dele e a gente não está fazendo jus. Ao tempo todo a gente crucifica Jesus com os nossos pecados pensados, porque está escrito na Bíblia e a pessoa não quer saber, tá? Ele sabia que Jesus seria perseguido pelos fariseus, porque os fariseus, eles viviam atrás de Jesus, tanto é que Jesus tinha que ficar fugindo de um lado para o outro, né? Então, mas Jesus, inteligentíssimo, ele sabia se sair, direitinho e deixava os fariseus com cara de tacho. Por quê? Porque eles estavam querendo pegar uma falha de Jesus, porque o que valia para eles era a lei de Moisés, né? Era a lei de Moisés, não queria nem saber da lei de Deus, não, era a lei de Moisés. Mas não queria saber que Moisés teve que ser autorizado pelo Senhor,
porque eram capazes até de pegar e lincharem Moisés. Um instantinho que Moisés subia ao monte para falar com Deus, quando voltava já tinha o quê? Um bezerro de ouro, né? Mesmo depois do Senhor mostrar tantos sinais, tantas maravilhas, e eles se corrompiam imediatamente. Então, ele estava querendo pegar, ele não estava ali querendo, fazendo perguntinha a Jesus, querendo, Jesus, a gente também quer aprender. Mentira, eles estavam querendo prender Jesus, só que Jesus sabia que não era a hora, tá? Tanto é que quando Jesus viu que era a hora dele, Jesus não fugiu, sabia que chegou a hora, então ficou ali como um homem macho, aquilo que é super-herói, tá? Aquilo ali que é um homem. Eu fico emocionada quando eu falo sobre isso, tá? Então, ele estava sendo perseguido, deixa eu voltar onde eu estava, e quando ele estava numa cidade chamada Pérea era liderado por Herodes. Herodes, ele matou João Batista. Ele matou João Batista por quê? Por causa disso mesmo, porque João Batista era um homem de Deus e ele não estava nem aí que iam matar ou não, ele falava mesmo a verdade que Deus mandava, e ele foi contra o casamento de Herodes, porque era com a cunhada dele. Então, Herodes mandou fazer o quê? Matá-lo. Então, eles estavam querendo que Jesus falasse alguma coisa contra Moisés, para que levasse Jesus logo preso, para Jesus também perder a cabeça numa bandeja. Só que Jesus já sabia, Jesus Deus, entendeu? Então, eles odiavam Jesus, porque eles estão esperando o Messias até hoje, e Jesus falando que era filho de Deus, era o Messias, então eles estavam querendo acabar logo com aquela bagunça, né? Então, o que eles falaram? E o que você me diz sobre o divórcio, né? Porque Moisés deu a carta de divórcio, então Jesus, inteligentíssimo, deu um show de estudos ali, né? Então, Jesus deu um estudo sobre Moicheia ou Moiqueia e Porneia. Ele soube se sair direitinho, e vocês sabem que toda vez que Jesus ia falar alguma coisa, os discípulos dele nunca entendiam o que Jesus falava. Depois ficava fazendo pergunta, não entendiam nada que Jesus falava. Jesus tinha que explicar tudo de novo. Mas eles estavam ali juntos para aprenderem, né? Então, aí Jesus falou, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. Por quê? Porque se Moisés não desse a carta de divórcio e falasse assim, não, Deus odeia o divórcio e vocês só podem se casar depois que a mulher de vocês morrerem. Eles, do jeito que eram malvados, eles matariam a mulher para poder ficar com a outra. Então Moisés foi pressionado para não haver uma chacina geral, então Moisés teve que liberar a carta de divórcio, né? Mas vocês imaginam o coração de Moisés ali fazendo isso. Ele sabia que não era da vontade de Deus, mas Deus autorizou Moisés para que não acontecesse o pior. Então, Jesus falou isso por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio, né? Jesus voltou lá no início, quando Deus fez o homem e a mulher, quando Deus falou sobre o casamento, né? Em Gênesis 2:24, deixará o homem e a mulher e se tornarão uma só carne, um só espírito. Então, Jesus, mas eu digo, ali Jesus estava querendo dizer assim, olha, Moisés falou, mas agora eu, Jesus, estou aqui para poder falar. Entendeu? Então, aí, vamos ler Mateus 5:7. Mateus 5:7. Quando está escrito assim, ó,
Não pensem que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Entendeu? Então, Jesus, ele não veio para abolir a lei, as leis de Moisés. Os 10 mandamentos, Jesus usou. Quem foi que deu a lei dos 10 mandamentos? Foi Moisés? Foi Deus que deu a lei dos 10 mandamentos. Então, Deus veio ali para cumprir. E quem é que deu a lei do casamento e que odeia o divórcio? Foi Deus. Então, ele não podia abolir o casamento, a lei de Deus sobre o casamento até que a morte os separe, né? Então, não pode separar. A separação ofende a Deus, que criou o casamento e a família. Foi Deus que projetou o casamento e a família. Então, o divórcio e o recasamento, o divórcio já é terrível, mas o recasamento aí mesmo que piora mais a situação. Então, qual é a solução se o casamento não está dando certo? Nossa, se seguiu todos os parâmetros, tá? Mas eu não segui, a gente namorou, a gente fornicou e agora a gente casou. Não está dando certo, claro, porque não namorou do jeito que teria. Foi fazer o quê? Atropelou o carro, né? Botou o carro, como é que é o boi? O carro na frente dos bois. Aí depois, não sabia, ficaram perdidos, foram se conhecer dentro do casamento. Aí foram ver que não era nada daquilo, você não era o que eu queria, você também não era o que eu queria. Aí começa aquela coisa, mas aí já se casou. Agora é a hora de entrar a batalha espiritual. Em colocar o Senhor no meio. Mas você me traiu. Claro, o demônio veio e coloca. É ali que o demônio começa a trabalhar. Então, quem que tem que ser posto para fora? O cônjuge? A cônjuge? Não. O demônio que entrou que tem que ser colocado para fora. A gente vive adulterando. Adulterar é mudar aquilo que está certo. A gente vive adulterando as leis de Deus, as vontades dele. E a gente pede perdão. E Jesus nos perdoa, porque ele veio morrer para isso. Enquanto a vida é esperança. E se a gente pedir perdão e se arrepender, a gente vai morar no céu. Então, por que um não pode perdoar o outro? Se um não pode perdoar o outro, então não pode ter o perdão do Senhor. Então, tem que perdoar. A solução é essa, perdoar. Separar, não. Tá? Tem que correr atrás, perguntar ao Senhor, pedir os dois se unirem em oração, jejum. Vamos repreender esse mal que entrou dentro do nosso relacionamento. E a felicidade flui novamente. Agora nós vamos chegar na polêmica, tá? Já estamos finalizando. A grande polêmica eu deixei para o final. Porque todas as pessoas que querem se divorciar e recasar, eles vão logo para Mateus 19:9. É mentira minha? Não é não, é o que mais jogam no meu rosto. Não, a Bíblia me dá respaldo para eu separar, porque fulano me traiu, fulano me traiu. Acabei de falar como que tem que ter a solução de consertar o casamento. Mas eu tentei, eu esperei, se aquilo espera mais. Não fez nada direito antes, agora tem que sofrer as consequências de ter que consertar agora. Entendeu? Igual as pessoas de antigamente. As pessoas de antigamente consertavam. As pessoas não, agora querem trocar a mercadoria. Aí, Jesus deu um show, né? Vamos lá. Aí eu fui fazer a pesquisa de porneia e moicheia. Em que situação podemos nos casar? O que está escrito em Mateus 19:9? Jesus: eu digo que todo aquele que se divorciar ou repudiar, em algumas Bíblias estão escritas repudiar, ou repudiar, ou se divorciar, ou se separar, ou se casar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se divorciar, ou se casar, ou se separar, ou se di
de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É fácil assim? Gente, é onde eu falo. Olha ali, eu tinha falado isso antes. Vocês sabem que toda vez que Jesus falava alguma coisa, os discípulos, ao invés de prestarem atenção e entender, eles ficavam tudo ali naquele burburinho ali, sem entender. Você entendeu o que Jesus falou? Eu não entendi muito bem, não. E você? Eu também não entendi, não. Mas em casa, a gente pergunta a ele, porque eu não estou entendendo. Entendeu? Você vê que às vezes eles faziam as perguntas assim, bobas. O Senhor tinha até que chamar atenção, porque eles não prestaram atenção, né? Então, o que acontece? Ali estava Mateus, estava Marcos, estava Paulo, estavam todos eles, sendo que todos eles ouviram o que Jesus falou. Mas Mateus devia ser aquele esquecidinho que na hora de passar para a Bíblia, para a escrita, que é muita coisa que ele tinha que contar, porque isso aí foi uma história que teve que contar, ele esqueceu de acrescentar o que o Senhor falou. Mas todos eles escreveram sobre esse momento. O apóstolo Paulo mandou a carta aos Coríntios falando desse momento. Marcos também falou. Ah, Marilene, mas você está falando que Mateus é mentiroso? Não. Ele é enganador? Não. Mas esqueceu. Esqueceu o humano. Ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é humano igual a gente. Ele é o nosso maninho, tá? Ele esqueceu. Então, por causa desse mole que ele esqueceu de acrescentar o que o Senhor falou, é que o diabo aproveitou essa falta de explicação, né? De complemento desse versículo, ele aproveitou para lançar no coração e na mente das pessoas para dar respaldo a eles. Aí, olha, lá está escrito que se tiver traição, aí ele bota traição, né? Você pode se separar. Mas a pessoa que foi, só a pessoa que foi traída que pode casar. A outra não estava em adultério, mas não é bem assim não, tá? Não é bem assim, porque Deus não é homem para que minta. Tá? Deus não é bagunceiro nem mentiroso. Então, o que acontece? Os discípulos, em 19, versículo 10, ficaram assim, olha, se for assim, então é melhor não casar. Se Jesus tivesse ali autorizado que podia casar no caso de traição, os discípulos falariam isso? De jeito nenhum. Podia falar assim, então que bom, vou fazer minha esposa me trair, porque aí eu largo ela e caso com a outra. Entendeu? Quando eu estiver cansada da vida dela, da cara dela. E vice-versa, entendeu? Mas não, eles ficaram falando no versículo 10, que se fosse assim era melhor ficar solteiro. Aí o Senhor veio atrás e falou, não é qualquer um que está preparado para receber esse mistério. Então não é qualquer um para estar, para enfrentar um casamento e sair ileso dele, até que a morte o separe. Então, vamos lá. Agora, em que situação podemos nos casar novamente? Em que situação? 1 Coríntios 7, 10. Tá? Tá escrito assim, todavia, aos casados, mando não eu. Tá? Isso o apóstolo Paulo ele está dizendo, não eu. Mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui está dizendo alguma coisa? Que é para se separar em caso de traição ou qualquer coisa? Não, porque quando casou era na alegria, na tristeza, em qualquer caso. Digo, em qualquer ocasião, qualquer coisa que venha acontecer, não pode separar, só a morte. Então, aqui, ó, em Coríntios, ele está mandando a carta aos Coríntios, entendeu? Agora, e está falando, se apartar ou volta
tá? Ou fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Ou volta ou fica sozinho, igual eu estou, tá? Aí, em Coríntios 7 ainda, 39, nós hoje estamos no 7 direto, porque o 7 está falando sobre isso. O 39, a mulher casada está ligada pela lei, todo o tempo que seu marido estiver vivo, ou vice-versa, tá? O homem e a mulher também. Mas se faleceu o seu marido ou a mulher, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então aqui está dizendo que a gente é ligado ao nosso cônjuge até, pela lei, até a morte de um dos dois. Quando a morte acontece de um lado ou do outro, ali acaba. Aí eles não estão ligados mais. O viúvo ou a viúva tem direito de refazerem a vida, mas fazendo o quê? De novo, namorando, noivando e casando, como manda o figurino dos solteiros, e que seja no Senhor, não pode ter julgo desigual. Igual lá nos solteiros. Então, os viúvos não é porque se casaram, tiveram filhos, que eles têm mais, assim, liberdade do que os solteiros, não. Estão no mesmo patamar, tá? E mais, ele falou em... Agora, aos Romanos, tá? Capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha, gente, eu estou falando do capítulo e alguns versículos, mas seria interessante ler tudo, tá? Todo o capítulo. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, que conhecemos a lei da Bíblia, da palavra de Deus, tá? Ele está falando com o crente, tá bom? Ele está falando com aquele que lê a palavra de Deus. Então, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Novamente, ele está falando a mesma coisa, que a lei tem autoridade sobre o casal enquanto os dois estão vivos. Então, não tem esse negócio de separação, não. Por exemplo, ele aqui ainda deu mais um exemplo, que o nosso maninho, Mateus, não deu. Por quê? Ele esqueceu, tá? Por exemplo, pela lei, a mulher está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento, tá? Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Então é só a morte que separa. Aqui está dizendo direitinho. Se vocês colocarem o Senhor na mente, no coração, para receberem essa palavra assim como eu recebi, vocês vão entender. Ai, se você recasasse e tivesse filho, e o Senhor falasse isso comigo, na mesma hora eu ia chegar para o homem que eu estava ali casado e falaria para ele, olha só, o Senhor falou que ele não considera esse nosso casamento, tá? Então esse casamento é uma farsa, é de Satanás. E os nossos filhos? Os nossos filhos, nós continuaremos orando para que eles sejam bênçãos, tá? E você continuará sendo pai dos nossos filhos, pode visitar e tudo, só que nós não estaremos mais juntos, porque eu quero ir para o céu e é pecado, entendeu? Então, por quê? Moisés é o quê? É adultério. Moisés não pode se separar. Quando o casal já está casado, ligado à lei,
tá? Aí não pode se separar, nem o adultério pode separar, nem a fome, nem a tristeza, só a morte. Agora, porneia é quando o casal mora juntos, tá? E eles não são casados, não são ligados pela lei. Se quiserem se separar, aí eles podem se separar. Aí pode casar cada um com outra pessoa, mas que seja também solteira ou viúva, tá? Então, porneia é fornicação. Pode se separar. No caso de Maria e José, eles não estavam morando juntos ainda, eles eram noivos. Então, quando ele soube que ela estava grávida, ele ia largar Maria, mas não queria difamá-la. Ele tinha certeza que ela tinha traído ele com outro homem. Naquele caso, se ele se separasse dela, seria porneia. Eles não eram casados. No caso, se ela tivesse cometido a fornicação. Por isso que o Senhor entrou em ação mandando o arcanjo Gabriel para poder avisar ela que ela estava grávida do Espírito Santo e aproveitou que José estava dormindo e avisou para ele que aquilo ali não foi traição dela, tanto para poder ele perdoar a noiva dele. Tá? Agora, depois que ela teve Jesus, que eles casaram, e ela teve mais filhos, aí ele não poderia mais se separar dela, porque seria moicheia ou moiqueia, entendeu? Ele ia ter que ficar com ela mesmo se ela adulterasse ou ele também. Teria que ficar junto, teria que perdoar. Então, Marcos, olha só, Marcos era outro que estava perto de Jesus. Vocês viram que aqui o apóstolo Paulo não falou nada que podia se divorciar e casar de novo, e nem Marcos, e nem Mateus. Se vocês entenderem lá, ali não está dizendo, olha, pode divorciar e pode casar novamente. Ali não está dizendo não, tá? Falou que tem que ficar sozinho. Aí Marcos 10, versículos 11 e 12, ele respondeu, quem? Jesus, né? Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, olha aí, ele não falou nada, estará cometendo adultério contra ela. Foi isso que Jesus falou naquela hora. Só que o nosso maninho Mateus não escreveu ali assim, ao pé da letra. E se ela se divorciar de seu marido e casar-se com outro homem, estará cometendo adultério. Aqui não está dizendo nada, no caso de traição, isso e aquilo. Aqui está dizendo, se casar está cometendo adultério. Por quê? Porque estão dentro da lei. Aí, fechando com outro versículo que Mateus também deixou a desejar, que foi Mateus 5, 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ele ainda confirmou o que ele falou lá no 19, 9. Entendeu? Mas se vocês virem, só Mateus que falou incompleto, os outros falaram completo. Então, não venham aproveitar só de lá dos versículos de Mateus para encobrir o seu pecado, porque o Senhor não vai aceitar isso. Tanto é que se não tivesse escrito em outras partes, tudo bem, ainda teria perdão. Mas vieram os outros atrás e falaram completinho, então é só até que a morte os separe, antes disso não. Então, vejam bem, orem ao Senhor,
Vejam se vocês estão enquadrados nisso, nada vale a nossa salvação. Pensa bem, o arrebatamento está chegando e nós temos que nos preparar em santidade total, porque sem santidade não veremos o Senhor. Obrigada por vocês estarem comigo esse tempo e eu estou muito feliz porque estou fazendo a vontade do Senhor. Vocês não imaginam a batalha que eu enfrentei para gravar esse vídeo, tá? Não sei se o áudio está muito bem, não sei mexer muito bem nisso aí, mas eu estou assim, fazendo da forma que eu consigo fazer. Não sei editar, não sei nada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo no coração. Beijos recheadinhos de obediência e reflexão da verdade. Tá bom? Amo vocês.